Bem-vindos ao Conversa entre o Céu e a Terra, aonde a gente vive a espiritualidade. E as nossas relações são divinas e profundas, com respeito e significado. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem uma estatura humana gigantesca. E ela traz para o seu trabalho toda essa dimensão. E isso a gente vai escutar um pouquinho dela mesma hoje. Como é que ela faz essa mágica. Vamos conversar com a arquiteta de interiores, Silvia Rubens. Bem-vinda, Silvia. Graças, Cris. Graças pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Realmente, o teu espaço é um espaço onde a gente consegue realmente se integrar e consegue passar e compartilhar isso tão importante nosso, não? Que são as emoções, que é o sentir, que é humanizar, não? Humanizar nossa vida. Silvia, conhecendo um pouquinho sobre você, eu sei que você traz para a relação que você tem com o seu cliente e para os trabalhos que você entrega um profundo olhar para esse cliente e para os desejos dele, que ele quer para o ambiente onde ele mora. Conta para mim como é que você faz isso? Não é um caminho fácil, mas é um caminho até divertido, não? Porque é muito legal. Primeiro que eu sempre falei uma coisa, quando um cliente me chama, é porque ele já sabe que quer algo diferente. Uma vez eu falei assim, será que algum dia eu vou ter um cliente normal? E aí, para esse cliente que eu falei, era até um cliente da Alphaville, ele me respondeu assim, Silvia, você não é normal. Você não pode ter um cliente normal. E aí eu olhei para ele e ri e falei, nossa, você me respondeu exatamente porque eu acho que eu nunca quis ser normal. Assim, o que é normal? Eu estou falando assim, estar dentro de um padrão. Está de moda o cinza. Ou entregar projetos iguais. Nunca, nunca. Eu me caracterizo realmente por isso. Em todo o meu trabalho que você possa assistir, não tem um cola. Uhum. Cada pessoa... Não é um copy-paste. Não, cada pessoa é diferente. Cada pessoa se movimenta diferente dentro de uma casa. E eu sempre falo, não se trata de criar um espaço, se trata da pessoa viver em um ambiente. Então, onde ela tem identificação. Claro. Aquele ambiente que eu tenho que criar, claro, é normal. A pessoa, quando ela vai hacia mim, ou recomendada, ou porque viu algo meu, muito comum na pessoa, quando entra em algo que eu fiz, ela fala assim, me recomenda essa pessoa, gostei, eu quero ela. É muito normal meu cliente chegar dessa maneira, porque ele viu algo que eu fiz. Uhum. E eu acho que é aí a pessoa se identifica. Então, é muito bom quando um cliente chega identificado com você, entendeu? Porque ele já chega havendo observado um pouco de você. Ele chega buscando uma coisa que você já entregou para uma outra pessoa e que ele quer que você traga isso na vida dele também. Claro, porque eu acho que meu cliente, ele começa a confiar muito em mim porque ele vê que eu escuto ele. Uhum. Não se trata de fazer um projeto, se trata de escutar. Quando você escuta, o projeto depois acontece. Porque, na realidade, eu vou criar o que o cliente não está sabendo criar, mas ele me passa, eu escuto e aí nasce. Então, assim, fala assim, não, ela cria isso, cria... Não, eu vou criar o que a pessoa quer. Por isso que eu falo assim, o céu é o limite. Quando você fala entre o céu e a terra, eu sempre falo, o céu é o limite, mas onde está o limite? É o cliente.
Não, é maravilhoso, porque no final você traz o céu para a terra, né? Claro, você traz os sonhos, claro, a porque é um vontade, os sonho. desejos para a realidade. É um sonho, e assim, o cliente tem esse sonho. Então, o sonho dele não é o meu, com certeza. Mas o meu papel é interpretar o sonho Perfeito. dele. E aí é onde nasce o projeto. E eu sei que ao longo desse tempo, eu estou falando isso realmente convencida. Eu sei que essa é a minha diferença. Eu sei que assim, que o cliente não vai ter aquela poltrona na sala dele porque, ai, a minha amiga comprou essa poltrona. Não, ele vai ter aquela poltrona porque ele vai falar assim para mim, Silvia, eu gosto de ler todos os dias, às 5 horas da tarde, eu gosto que assim, chegar no... Então eu vou pesquisar quanto que ele pesa, quantas horas ele está sentado naquela cadeira e qual é o estilo de vida dele. Não adianta eu pôr a cadeira mais cara do mundo ou a que eu disse. Não, eu tenho que ver qual é a forma dele se sentar. E essas coisas fazem a diferença dentro de uma casa pronta. Porque qual é o sentido da coisa? É que o cliente chega e fala assim, ai, estou na minha casa. Ai, se eu fiz esse investimento todo, eu tenho, sabe? E assim, o que eu mais me conforta é quando o cliente vem e fala assim para mim, ai, Silvia, ontem eu dei um jantar, as pessoas ficaram fascinadas, mas não é com o bom gosto, ficaram fascinadas de ver como que a casa funciona. Porque não se trata de ser bonito, se trata de funcionar, não se trata de gastar. Só de ser bonito, né? Ser bonito vai ser, porque quando uma pessoa procura um designer, é porque a beleza é importante para ela. E quando você contrata um designer, é porque você está disposto a investir em quê? Em beleza. É um circuito, entendeu? Então, o resultado vai chegar, porque as duas partes estão atrás do mesmo. Então, você também traduz a beleza do cliente. Sim. E quando eu falo assim, eles falam assim, ai, mas você não acha esse closet, por exemplo, eu fiz um closet, eu não vou citar nomes de cliente, mas eu fiz um closet que foi um desafio muito grande para mim, e assim, e a equipe, ou as pessoas envolvidas, ou o fornecedor, falaram assim, mas você não está achando que... Eu falei, não acho que muito. Isso é importante para ela. Assim, aquele closet é a parte mais importante para ela. Porque uma pessoa que tem 70 par de bota, não, Cris? É importante. Senão não teria 70 par de bota. Entendeu? Então, a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, eu já entrei em casas que tinha 4 fogones. E aí eu descobri que a pessoa não cozinhava. Nunca havia cozinhado. É mesmo? Então, esses são erros muito grandes. Não adianta eu desenvolver uma grande cozinha se a pessoa... não é porque ela queria. Não Alguém fez o projeto tá daquela de moda, forma. tem que ter um Entendi. forno para isso, outro forno combinado. Entendi. E como... Agora está na moda cozinhar, né? Receber Mas cozinhando. é muito importante na casa estar montada com as coisas que a pessoa maneja. Porque senão você se sente um estranho dentro da tua própria casa. Senão é um museu, né? Não é uma E isso casa. te incomoda. Concorda que você entrar numa cozinha onde tem um monte de coisa que você tem que contratar funcionários para que aquilo funcione, isso te incomoda, porque isso é uma coisa que você não conseguiu desenvolver. Entendeu? Uma vez eu fui contratada por um cliente no interior de São Paulo, que ele falou assim para mim, Silvia, eu quero um grande piano de cola aqui, porque eu tenho clientes árabes e quando vem eu quero... Um piano de cauda, né? Tá. E ele não tinha nada desse perfil, entendeu? Nada. Aí eu escutei muito ele e tudo, aí depois eu sentei com ele, com a esposa, e eu falei assim, alguma vez na vida de vocês alguém estudou piano? Alguns de seus familiares, você tem algum sobrinho? Não, nada. Então, não vamos por isso. Você chegou a falar isso? Falei, e ele respeitou. E eu fiz toda uma análise falando assim, olha, quando teus clientes ou teus amigos chegarem aqui, o primeiro que vão falar assim, ai, toca o piano. E você vai falar, não, eu não sei tocar o piano.
Porque você não vai ter um pianista 24 horas morando aqui na tua casa. É muito melhor você, quando vem os clientes, assim, você contratar um violonista, alguém que É que eu tenho um piano. então, Agora eu tô pensando se eu posso ter o piano ou não. então, porque assim, quando a pessoa chega na casa e toca o piano e a pessoa tem alguma sensibilidade com a música, fala, ai, que demais, você vai tocar o piano para mim? É. E você vai se sentir, nossa, não consigo fazer isso, porque isso não faz parte da minha história. Então, por que eu vou ter na minha casa que é o manto familiar? No meio da sala, ali, um piano de Como cauda. não? que eu O sei se é elemento tão mais forte. importante é algo que você nunca fez parte da tua vida. Aham. Isso é muito importante nós passar para o cliente, porque o cliente, ele erra por não saber lidar com a casa. Porque, de pronto, assim, a gente tem muito muito, querido. O cliente tinha uma vida muito simples, se esforçou, fez sucesso, passou até outros níveis de vida e não acompanha em 100% tudo isso, entendeu? É diferente quando é um cliente que de criança, 4 anos, já estava sentado num piano, porque o avô tocava piano, porque, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e conversar essas coisas com Nossa, o isso é tão, cliente. tão bonito, Silvia, o que você está falando, porque você entrega na medida certa. É. E E você é, toma um tempo até para avaliar o que você está escutando e se isso faz sentido para a pessoa. é. É isso? Porque eu sempre acho assim, quando o cliente me contrata, ele coloca nas minhas mãos a sua vida de interior. O que eu sou? Uma designer de interiores. Uhum. Qual é o passo que eu tenho que dar? Entrar na vida íntima, nos interiores deles. É uma responsabilidade muito grande. Eu não posso colocar a cor vermelha se é uma cor que agride eles. Como que eu vou descobrir isso? Tenho que escutar eles, tenho que saber o que aconteceu. E aí nasce uma coisa que é muito legal, a amizade minha com o meu cliente. É muito difícil, Cris, acho que no longo de todos esses 25 anos, 30, eu não tenho amizade com todos os meus clientes. Eu tenho uma amizade, eu viajo com meus clientes, é muito gostoso. E por quê? Porque realmente eu escutei o meu cliente. E ele passou a me respeitar, ele teve a sensibilidade de falar, Silvia, não posso gastar nisto. Como que nós podemos solucionar para a gente não afetar? Falei, não, o valor do projeto, o valor do custo, a planilha financeira é do meu cliente, não é minha, entendeu? E aí eu tenho que ir entendendo os esforços e assim, eu fico muito feliz que às vezes que eu vejo o meu cliente que fala assim, não, eu vou deixar de fazer uma viagem que eu havia programado porque eu quero que você coloque isso que está aí. Isso é fantástico. Porque aí eu vejo que o cliente abraçou o projeto, sentiu ele dele e passa a cuidar ele como uma, sabe assim, não, eu vou comprar uma joia e vou me programar para comprar essa joia. Ele começa a fazer isso com seu projeto, a cuidar dele, entendeu? Porque, na realidade, o projeto acontece não é somente por mim, acontece quando cada uma das pessoas da família se envolve com o projeto e respeita, porque eu estou criando e executando, mas ele está tendo a aquisição daquilo, que foi uma coisa que ele aprovou. Uhum. Entendeu? E eu sempre falo, não importa quanto demora em completar, o importante é você respeitar e você se programar. Não importa se o projeto fica pronto. Aí tem projeto que fica pronto em 30 dias. Projeto fica 20. pronto em 20 dias. Aí, não, eu estou vendo uma cliente agora que ela falou assim, mas se você conseguiu fazer isso no Uruguai em 30 dias, então se o meu que está aqui vamos fazer em 20 dias. E não é assim, não funciona dessa maneira. Cada projeto é um projeto. Mas as coisas acontecem com a velocidade que o cliente se dispõe também, entendeu? Como há cliente que fala assim, olha, esse é um sonho meu, eu quero isso e vou dedicar 2, 3 anos de minha vida, de minha economia a fazer esse projeto. E aí vamos, é nesse ritmo. O importante é isso. Até isso você atende. Sim, o ritmo que a pessoa está sim, disposta. não, para desenvolver e para executar um projeto, existem 3 planilhas. A planilha
de criação, não? Onde tudo acontece, a planilha de obras, que é o ritmo da obra, e a planilha financeira. A planilha de obra e financeira, ela tem o mesmo ritmo. Elas são montadas, a equipe pode ir embora e pode voltar na outra data que está marcada na planilha, entendeu? O ritmo, quem manda na realidade, é a planilha financeira. Como sempre, não, Cris? Tudo. Sim, que é uma limitação normalmente, né? Claro, claro. Ou é um teto que a pessoa Não, é um investimento. tem que é um define, né? É, que se define e aí que vai. Agora, é muito legal você ver as coisas acontecerem de uma maneira humana. Claro, tem clientes que não são fáceis e que a gente tem que saber dar um passo para trás para depois poder dar 2 passos para frente. E não é que não seja fácil, cada um tem um temperamento. Cada um tem um temperamento. Aí você toma seu tempo para entender, né? Claro, claro, porque tudo passa por escutar e compreender. E eu sei que você tem uma equipe também, que quando você precisa, ou você já não sabe exatamente que elemento você vai usar, ou que objeto, não sei qual é a decisão, vamos dizer assim, você pede pesquisa para essas Sim, pessoas. muita. E elas te pesquisam e te trazem Eu tenho uma para tomar equipe decisão. múltiple muito legal, onde todos pesquisam e respeitam muito, entendeu? Respeitam muito, porque assim, por exemplo, assim, dentro da equipe tem meninas novas que também, assim, eu fico feliz porque vejo como querem aprender tudo e isso é outra característica minha. Eu estou sempre com gente muito jovem do meu lado. Eu só quero gente que esteja aprendendo, entendeu? Isso faz parte também do meu sistema. Eu gosto muito das pessoas, das arquitetas jovens ou dos engenheiros jovens, que eles estão com toda aquela ânsia que eu sempre tive. Eu já estou com idade, mas eu continuo tendo, entendeu? Então, isso é muito importante para mim. Nada se faz se não se pesquisa. Tudo tem muito movimento, não, Cris? E os materiais é uma coisa muito importante mostrar para o cliente o que existe, porque eu sempre tive medo de chegar num ponto da obra e do cliente vir e falar assim, por que você não me mostrou aquilo? E às vezes tem alguns materiais que eu falo assim, não, dentro desta planilha financeira a gente não pode pôr esse material porque estoura a planilha financeira. E aí eu aprendi que eu não posso ter essa limitação. Eu tenho que falar assim, olha, nós temos esses 5 elementos. Esse aqui está fora da planilha financeira. Dá uma olhada nele, se ele é interessante, para nós cortar alguma outra coisa. Para compensar em outro Para compensar. elemento. Isso acontece muito com a iluminação, Cris. E que iluminação é uma coisa extremamente importante. Importantíssima. Não, porque o que é iluminação num Hoje, projeto? a iluminação e paisagismo, eles mudam o ambiente todo, né? Não, mas não é só muda. A iluminação é ativar os sentidos. Quando você ilumina, o que você... Quente, frio, a iluminação principalmente, não é isso? Exatamente. Então, é iluminar. O que é iluminar? É você sentir a valorização do que você está em tua casa. Por exemplo, você ganhou um ramo de flores muito especial, tudo. Você tem naquele cantinho que tem a iluminação para aquele vaso, você vai pôr lá, que você vai iluminar, aquilo é uma coisa importante para você. E a iluminação é isso, é sentimento, é sentir. E a iluminação hoje, dentro de a planilha financeira, é uma coisa muito importante, que não se pode cortar, entendeu? Então, assim, bom, vamos pensar. Então, não, as texturas, os tecidos, tem que ser iluminado. Não é o mesmo você colocar um linho, por exemplo, em um sofá, e se você não ilumina ele da maneira certa, ele não fica cálido. E o linho é para ficar cálido, entendeu? Cálido, o que é? É cálido que te traga aquele aconchego, entendeu?
que é muito, porque o linho são fibras naturais. E é uma trama, né? É uma trama. Então, você precisa iluminar ele da forma certa, senão aquilo vai ficar sem valorizar, entendeu? Sem valorizar o quê? Não, não, sem valorizar do sentido. Se você falar aquele aconchego, nossa, porque aquela luz aconteceu porque você colocou o tecido certo. É muito diferente você colocar um tecido sintético, entendeu? Uhum. Que é uma tela plana. Você falou tudo, ou seja, o linho tem uma trama, ok? Se você ilumina isso, é conforto. Uhum. Agora, você coloca uma tela plana, que é um sintético, você não vai ter isso, você vai ter uma coisa dura, fria. Uhum. Entendeu? Sim. A gente vai falar mais tarde, um pouquinho, no outro episódio, sobre um pouco sobre essas texturas. Mas eu vou te propor um desafiozinho, assim, uma coisa mais... Vamos lá. Vamos lá. Para você trazer mais informações, assim, em termos sensoriais desses materiais e das cores. Mas agora eu queria te fazer uma pergunta. Tudo isso, se você vai ter a sua conversa com o cliente, vai entender a demanda dele e tudo mais, tem um elemento que é necessário para isso acontecer. Eu sei que você faz com maestria. E eu queria te perguntar qual é a postura interna que você tem com relação ao respeito que você tem pelo cliente. Porque hoje a gente está falando desde o começo sobre o cliente. O tempo todo você está falando o cliente, que é maravilhoso. Porque num negócio, se não tem o cliente, não tem o negócio. Não. Então é muito importante. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas você precisa do cliente para trazer, para quem oferecer e que te contrate para você oferecer aquele serviço. Ao mesmo tempo, é muito necessário para você fazer o que você faz, com essa calibragem, com essa entrega, com essa identidade própria, você escutar, como você falou. Escutar. E aí você está escutando, às vezes, questões que são muito profundas da pessoa. Porque a gente está falando de objetos e tudo, mas uma pessoa quando está construindo a sua casa, e a gente sabe porque já construímos várias, a gente tem desejos. E aquilo toca muito profundo, às vezes toca em situações difíceis, outras fáceis. Muito. Ou em ambientes mais íntimos e tudo mais. Então, assim, o respeito, como é que você faz para ter essa postura respeitosa? Bom. Aí, Cris, é uma coisa assim, até é bem humanizada, que a gente fala assim, quando a gente senta com o cliente a conversar por primeira vez, eu passo para o cliente quanto é importante ele se entregar. E isso é algo difícil, viu, Cris? Porque quando a gente senta por primeira vez com o cliente, ele tem medo de quê? De gastar. E ele quer falar de dinheiro. E eu tenho que convencer a ele que o dinheiro é o último que nós vamos falar. Então, a gente passa assim, primeiro por umas reuniões meio de terapia, entendeu? Porque assim, eu preciso saber quantos filhos tem, se esses filhos moram com eles, qual é a idade. E aí a gente começa a ver, e eu começo a passar para ele quanto que é a necessidade primeiro da gente compartilhar entre a gente. Então, pelo general, sempre a gente marca ou um almoço, um jantar, e aí eu preciso começar a desarmar o cliente financeiramente para ele entrar em um lado mais emocional, dele falar assim, não, gente, vamos tentar, vamos começar a desenhar um projeto com a Silvia, porque ela está entendendo isso. Por exemplo, esses dias me chamou uma amiga que me recomendou outra amiga e falou assim, ai, Silvia, eu estou tão feliz porque a Simone chegou e falou assim para mim, ai, eu estou tão tranquila porque eu vi que a Silvia entendeu o que eu queria. E aí eu comecei a ficar tranquila também, entendeu? Porque não tem nada melhor que essa linha acontecer, entendeu?
Eu tive um cliente há 3 anos atrás, onde ele mesmo, quando ele me procurou, ele falou assim para mim, olha, eu queria muito que dê certo da gente fazer com você, porque eu vi que você tem uma história dentro do teu trabalho que é muito importante para mim, eu queria que a minha mulher entendesse isso. E eu falei assim, mas por que ela não vai entender isso? Não, porque ela sempre quer fazer o contrário do que eu faço. Falei, não, não é assim, vamos fazer nossas reuniões. Hoje, os dois estão extremamente nivelados comigo e eu fico assim feliz porque eu vejo como que eles valorizam cada coisa que foi desenvolvida. E isso foi com respeito, porque assim eu chegava para ela e falava assim, olha, é importante a gente fazer o que ele gosta. E chegava para ela e falava assim, ó, é importante você ter na tua casa o que você gosta. Porque assim, eu veia que eles, como casal, maravilhosos. Mas assim, os dois empresários, os dois de guerra, os dois disputam vitórias. Então, assim, a gente precisa entender essas forças, não, Cris? Quando vai se criar os espaços, cada um que tem a vitória daquele espaço. E é importante a gente fazer uma coisa... E que seja incluído também, né? Claro. No espaço. E a integração. Tem legal. que chegar à integração. Perfeito. Então, assim, por exemplo, assim, às vezes, quando eu vejo, assim, nosso casal que fica tenso... Deu para entender a profundidade dela como pessoa? O que é que gabarita ela para fazer o trabalho que ela faz? Então, mas por isso quando eu falo assim, é divertido também. Porque eu descobri uma coisa que acho que é importante eu passar para vocês. Quando eu entro no interior das pessoas, quem ganha muito sou eu. Sou eu. Porque eu me enriqueço muito com o interior delas. Porque chega um momento onde a pessoa desbloqueia e a gente conhece o que há de bom em cada um. Porque eu sou uma convencida que todos nós temos uns lados ruins, que são os lados que a gente desenvolveu de defesa, porque nós vivimos em uma selva. Isso a gente tem que se defender. Mas todos nós vinimos iguais também. E todos nós temos um lado muito sano, que às vezes lo escondemos, mas dentro de uma casa não se esconde. Dentro de uma casa não. É muito sério, porque concorda que eu determino onde vai o papel higiênico num banheiro? É muito sério isso. Eu preciso saber as intimidades de um banheiro de um cliente. E não é todo mundo que é igual dentro de um banheiro. E a gente toca isso, por isso que eu te falo assim, os meus projetos não são unicamente meus, é deles. E eu organizo as ideias deles. E dou uma beleza, uma harmonia. E eu penso na cor da parede, na cor do tecido, né? E vamos montando. Quando vai ficar pronto assim, eu vejo assim, eu sou feliz com isso, porque eu vejo que o cliente tem aquele olhar de explosão. Uhum. E fala assim, ai, é o que eu queria. É o que eu queria. E isso é o melhor. E não é assim, nada dá certo no primeiro rabisco, não? Porque a vida da gente não dá certo no primeiro rabisco. E o projeto faz parte da vida daquelas pessoas. É uma coisa muito séria, responsável, entendeu? E respeitosa. Da mesma maneira que eu respeito a história, eles têm que respeitar e assim, a forma que eu estou tocando as coisas deles, porque eu estou tocando as coisas deles, não? Isso e outra coisa que é maravilhosa também, eu não estou gastando meu dinheiro, eu estou gastando o dinheiro deles. Aí eu falo assim para eles, não, vamos gastar, aí, para tudo ser mais leve, não, Cris? Tudo ser mais leve. É importante, porque obra é uma coisa pesada. Senão não teria pedreiro. Pedreiro que faz? Quebra, rompe. Está sempre rompendo. Rompe, cria estrutura. Então. Todo isso tem que trabalhar em conjunto. Eu tenho um mestre de obra maravilhoso, sensível também,
entendeu? Porque tudo isso faz parte. Sim, Você não faz nada sozinho. não. Nada sozinho. O respeito das meninas com o cliente, comigo, com os materiais, não? O fornecedor. Tudo é muito importante. É um conjunto que tem que dar certo. É um conjunto. E o que nós sempre temos pressionando todo esse conjunto é o tempo Uhum, também. também. Outro, E é outro, isso. outro limitador. É outro limitador. Mas eu acho que acho não. Eu tenho certeza que eu escolhi o que eu gostava. Entendeu? Guarda essa história para você me contar daqui a pouco. Tá bom. Eu te agradeço por compartilhar um pouco da sua visão, da sua história, dos seus aspectos humanos no seu trabalho, de como você traz o sonho para a realidade. Te conhecendo, eu sei que você tem todo esse aspecto emocional, humano, energético, essa abertura, essa escuta, esse amor, e ao mesmo tempo você ter o pé no chão para concretizar tudo isso Para finalizar, não? Porque e terminar um projeto. Então, porque assim, eu acho. eu falo isso para o meu cliente, que o problema não é fazer uma obra, o problema é terminá-la. Por isso que eu Encerrá-la. tô falando, porque tem uma hora que a gente tem que terminar também. É? Então, assim, eu sei que você entrega. Então, e eu conheço clientes seus que são muito satisfeitos. Então, assim, isso é maravilhoso, porque isso traz uma força pra gente, uma energia de realização maravilhosa e sem palavras para agradecer o que você pôde compartilhar aqui hoje com a gente. Obrigada a Vamos vocês. continuar. Vamos. Continue com a gente.